Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Nós estamos aqui por essa manhã, pela misericórdia de Deus, pois sabemos que a cada manhã ela se renova sobre nossas vidas, nos dando assim a oportunidade de viver. E é uma bênção viver, sabendo que a vida é um dom de Deus. Deus dá, Deus conserva e Ele atira segundo os seus propósitos. E sabemos que Deus é o autor de toda a criação. Deus é aquele que em suas mãos tem o domínio e a autoridade sobre tudo e sobre todos. E nós sabemos que nós que cremos em Jesus Cristo, a Bíblia fala que a nossa esperança, ela não está neste mundo, mas ela está nos altos céus. Porque lá em cima está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, após concluir a obra da redenção, cumprindo seus dias aqui, ele subiu e está à direita do Pai e intercede por cada um de nós. E ele está aguardando aquele momento em que ele há de voltar para buscar o seu povo. E nós ficamos alegres, nós ficamos felizes em saber que o povo de Deus, que o povo do Senhor Jesus Cristo, é quem? É todos aqueles que um dia aceitaram o Senhor Jesus Cristo e confessaram como único e eterno Salvador. Porque o Senhor vai vir. O Senhor vai vir não para buscar a casa de oração. O Senhor vai vir não para buscar uma assembleia, a metodista ou batista, mas o Senhor vai vir para buscar o seu povo, lavado e remido pelo seu precioso sangue, e apresentar lá na glória ao Pai Celestial. Então essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. E Paulo fala, olha, se a nossa esperança está apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Mas graças a Deus que Ele colocou em meu e em seu coração essa esperança, que Jesus vai voltar para nos arrebatar, para nos levar, porque Ele falou, Pai, a minha vontade é esta, que aonde eu estou, estejam também aqueles que me deste. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê um momento feliz e agradável na presença do Senhor, e que o Espírito Santo nesta manhã haja e abra os nossos corações para entendermos a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, que penetra ao coração do homem e faz divisão da alma e do espírito. Ela é penetrante, ela é cortante e ela faz divisão. E graças a Deus por isso, por reconhecer e saber que o Espírito Santo, Ele atua sobre nós, Ele trabalha em nosso coração, para nós entendermos os planos e propósitos de Deus. Bem, como já foi lido a nossa lição, já foi falado o título, a ressurreição, o grande evento. Nós estamos em um momento agora, ou diante de um texto, que nos remete a mais de 2000 anos atrás. É uma história real, é uma história que de fato aconteceu aqui neste mundo. E nós já temos passado por alguns estudos dentro da Bíblia Sagrada, concernente à caminhada do Senhor Jesus Cristo a este mundo. A Bíblia conta e fala que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Ninguém buscava a Deus. Todos estavam extraviados, sem Deus. E Deus então, Ele olha e como Ele já tinha isso em mente, porque a salvação do homem, ela foi projetada por Deus mesmo antes do homem ser criado. Deus já tinha isso em mente. Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de projeto. E Ele, antes de criar este universo, Ele projetou todas as coisas. E desde lá no início, então, Ele sabendo que a sua criatura, que o homem iria distanciar-se da sua presença, e Ele sabia que Ele mesmo teria que providenciar um meio para o qual o homem voltasse para a sua presença. Então chega aquele momento em que Deus já tinha falado por intermédio de vários profetas, anunciando a respeito do seu filho que viria a este mundo. E chega então aquele momento em que Deus envia seu filho amado, Jesus Cristo. Ele nasce por intermédio de Maria. E ele é criado e ensinado por Maria e José. E ali ele está no meio do seu povo judeu.
crescendo. E a Bíblia fala que ele crescia em graça diante de Deus. Mas quando chega aos 30 anos de idade, é que Jesus vai se entregar ao ministério. Vai começar a andar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o reino de Deus e pregando a palavra. E o Senhor, então, no seu ministério, ele começou a fazer vários milagres. O Senhor, então, cura cegos, o Senhor cura paralíticos, o Senhor levanta defuntos, o Senhor expulsa demônios, o Senhor faz vários milagres. Mas todos esses milagres que Jesus fez, nenhum desses milagres foi maior do qual é o que nós estudaremos hoje. Porque esses milagres dos quais Jesus fez foram sinais para testificar que Deus era com ele e que ele tinha a autoridade de Deus o Pai para executar tal coisa. Então é que ele disse uma certa feita: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ele tinha recebido de Deus o Pai autoridade e poder para poder expulsar demônios, para curar enfermos, para levantar defuntos, fazer coisas extraordinárias. Ao ponto em que quando ele repreende uma tempestade no mar, os discípulos olham e falam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então o Senhor fez vários milagres na caminhada do seu ministério. Mas durou pouco. Durou 3 anos. E quando chega aos 33 anos de idade, calcularam o valor da vida de Jesus. E qual foi o preço da vida de Jesus? Baseada pelos homens. 30 moedas de prata foi avaliada e acharam que era o valor da vida de Jesus. Porque foi por 30 moedas de prata e que ele foi traído por Judas Iscariote e entregue nas mãos do sumo sacerdote. Então nós entramos nesta cena agora, aos 33 anos de idade. O Senhor Jesus Cristo, ele é perseguido pelo sumo sacerdote e ele é preso. E Jesus passa por um momento triste porque Jesus, ele é negado por Pedro e traído por Judas Iscariote. 2 discípulos que seguiam a Jesus. 2 discípulos que participaram do ministério com o Senhor Jesus Cristo. Um nega e o outro trai. Jesus foi preso. Jesus foi julgado por 2 vezes. Jesus foi levado à casa de Caifás. Passou uma madrugada inteira sendo julgado. E, enfim, quando amanhece o dia, ele é condenado pelo sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote pega a ele e leva ele a Pilatos para que fosse recebido a sentença, a condenação. E Jesus então vai ser levado à presença de Pilatos, e ali Pilatos julga a Jesus. Mas o interessante é que a Bíblia nos conta que Pilatos fala que não achou neste homem crime algum. Não havia crime que levasse Jesus a ser morto. E Pilatos olha, julga e fala: eu não acho nesse homem crime algum. Mas mesmo assim, Pilatos julga, dá a sentença e condena este homem. Então eu lhe pergunto, se Pilatos, que tinha autoridade naquela ocasião, julgou e condenou Jesus, mas não achou nele crime algum passivo de morte, qual foi a culpa que levou Jesus à cruz do Calvário? Porque ele deu ouvido à multidão, mas não deu ouvido à lei. Mas qual foi o pecado, então, que levou Jesus a morrer na cruz? Os nossos pecados. Jesus não tinha nenhum pecado que o levasse à cruz do Calvário para ser morto. Mas o que levou àquela cruz para que ali morresse é o meu e o seu pecado.
Porque Jesus ele foi à cruz do Calvário, não para pagar o seu próprio pecado, mas para pagar o pecado da humanidade. E ali, então, Jesus Cristo ele é escarnecido por Pilatos. Pilatos, então, zomba de Jesus, porque quando Pilatos açoita Jesus, coloca nele uma coroa de espinho e um manto, é porque ele tinha ouvido falar que ele era rei. Então, em maneira de zombaria, Pilatos açoita, coloca uma coroa, mas uma coroa de espinho, e um manto em Jesus. E quando Pilatos, então, tira Jesus para fora e entrega ele para os anciões, ele fala, olha, eis aí o vosso rei. E entrega ele para ser crucificado. E eles então pegam Jesus. Jesus toma a cruz, bota nos ombros e vai levando, até chegar ao Monte Calvário. E ali no Monte Calvário, Pilatos tinha dado ordem que crucificassem ele, mais 2 malfeitores, um à direita e um à esquerda. E ali pregaram Jesus Cristo. E ali ele estava pregado naquele madeiro, não porque ele tinha cometido algum crime, porque o nosso pecado o levou àquela situação. Então é que quando Jesus estava naquela cruz, olha só, um ladrão olhou para Jesus e falou, olha, se você é o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti e a nós também. E a multidão de contrapartida falou, olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, desça da cruz e nós iremos crer em ti. Jesus tinha toda a autoridade para descer daquela cruz. Tinha que cumprir. Então é que quando ele estava sendo julgado por Pilatos, e Pilatos, quando viu que Jesus não falava nada, Pilatos fala, olha, você não fala nada, eles estão te acusando, e você fica quieto, você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Eu tenho autoridade de lhe soltar e autoridade de lhe mandar crucificar? E Jesus fala, olha, nenhuma autoridade lhe é dada se não for de cima. Se eu bem quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria legião de anjos para me salvar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E cumprindo a Sagrada Escritura, porque diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro perante os seus tosquiadores. E ele não abriu a sua boca. E Jesus então estava naquela cruz, vendo todo aquele acontecimento com ele. Aquela injustiça, podemos assim dizer. Porque o que os homens o deram foram a cruz. E ali estava o Senhor. Agora, uma outra coisa eu te pergunto. O que significa a cruz para mim e para você? O que significa? Não. Quando eu olho ou lembro da cruz, o que significa? Na realidade, a cruz para nós, ela é a alegria. Por quê? Porque na cruz morreu o Filho de Deus para salvar a nós, miseráveis pecadores. Então a cruz para nós, ela é a alegria. Porque o Senhor Jesus Cristo recebeu ali a punição pelos nossos pecados. E cumprindo aquilo que Isaías falou, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas em contrapartida, quando nós olhamos para Jesus, o que significava a cruz para o Senhor Jesus Cristo? Então, ao contrário, a cruz para nós é alegria, porque ali o Senhor se deu por cada um de nós. Mas para Jesus, ela foi vergonha. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi envergonhado naquela cruz. O Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado naquela cruz.
O Senhor Jesus Cristo, ele recebeu a punição do pecado naquela cruz. Ao ponto em que ele, estando naquele madeiro, ele olha e clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento o Senhor Jesus Cristo foi desamparado pelo Pai. Por que ele foi desamparado pelo Pai? Porque Deus naquele momento enviou sobre o seu Filho amado o castigo que cabia a cada um de nós. A condenação do pecado cai sobre o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia fala que ele se fez maldito por nós. Porque diz a Sagrada Escritura que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era o quê? Era o quê? Era maldito. Então o Senhor Jesus Cristo, ele se faz maldito por nós. O Senhor Jesus Cristo, ele não tinha pecado. Ele era santo, ele era justo, ele era puro. Mas ele precisava de ir para pagar por cada um de nós. Porque se não fosse ali naquela cruz do Calvário, não haveria remissão de pecados. Mas uma outra pergunta eu faço: aonde está a vitória nisto aí? A vitória está na cruz? Ou a vitória está no túmulo? Se é na ressurreição, então a vitória não está na cruz. A vitória está no túmulo. Concorda, Lida? Porque veja bem, alguns dizem que na cruz está a vitória de Jesus. Aonde está a vitória de Jesus na cruz? Sendo que ali ele foi derrotado. Ali ele entregou o seu espírito, ele passou pela morte, ele morreu. Ali ele foi maltratado. Ali quando ele grita: tenho sede, o que fizeram com ele? Deram vinagre. Ali ele estava, podemos dizer, seminu, pela forma que ele estava, ensanguentado com o seu corpo, sendo como um espetáculo para aquela multidão que ali estava. E ele então, às 3 horas da tarde, ele rende o espírito e entrega ao Pai. E após ele render-se ao espírito, o que fazem? Tiram o seu corpo da cruz e levam para a sepultura. Então, quando tira o corpo de Jesus e leva para a sepultura, comprova que Jesus de fato morreu, passou pela morte. Então aquilo para Jesus foi uma derrota. Ele foi derrotado naquele momento. Porque a morte atingiu o Senhor Jesus Cristo. E o que a Bíblia fala? O salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo, ele tinha pecado para receber esse salário? Como eu falei, não tinha. Mas ele estava recebendo um salário que era e é nosso. Caiu sobre ele. Então nós vemos isso aí. Então agora nós olhamos para Jesus e ele não está mais na cruz. Então eles tiram a ele e colocam agora no túmulo, na sepultura. Pode falar. Lembrar que ele tinha que morrer naquela cruz por nós. Era necessária a morte dele por nós naquela cruz. Senão nós estaríamos perdidos. Era necessário. Mas em contrapartida, olha outra coisa interessante. Se Jesus tivesse a sua caminhada da qual teve, morresse na cruz, mas se não acontecesse o que nós lemos aqui hoje e vamos falar agora, teria algum valor a sua morte na cruz? Não teria. Paulo fala sobre isso. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas ele vai comprovar e dizer: mas verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Então aí está o segredo da coisa. Porque o Senhor, ele não ficou na morte. O Senhor não ficou na sepultura. O Senhor não ficou na cruz. Mas ele levantou. E ele está vivo diante do Pai. Então aí que está a vitória. Aí que está a alegria. Uma das coisas é que o sumo sacerdote, ele juntamente com alguns outros, ele criou essa ideia no meio do povo de Israel, dizendo que, falam isso aí, falam que os seus discípulos vieram à noite, abriram e pegaram o corpo dele. E isso aí ficou, então, como se alguém tivesse roubado o corpo do Senhor.
Porque isso foi um milagre extraordinário, do qual Deus fez e Deus operou. E é interessante que Jesus falou, olha, a minha vida ninguém a tira, mas eu a dou. Por quê? Porque eu tenho poder para dar e poder para reaver. Só o Senhor. Então nós estamos agora diante deste momento. Então, o Senhor agora tinha sido sepultado, com todo o processo que se fazia naquela época. Enfaixavam o corpo, passavam algumas especiarias, e de acordo com a tradição judaica, essas especiarias eram para retardar a decomposição do corpo e abafar o cheiro da morte, que é o cheiro de um cadáver. Então tinha esse processo no meio do povo judeu que se fazia. E então a Bíblia vai começar a contar e dizer que Maria Madalena foi bem cedo ao sepulcro. Provavelmente ela tinha a intenção de cumprir aquilo que não tinha sido feito por completo ainda no dia anterior. Então ela leva algumas especiarias, porque a Bíblia fala sobre isso aí, que comprou algumas especiarias para poder depois levar e passar no corpo do Senhor. Então nós vemos agora dentro deste contexto em que Maria ela esteve com o Senhor, Maria tinha ouvido os ensinamentos do Senhor, mas agora ela vai ao túmulo à procura de Jesus morto. Então isso nos mostra que Maria não estava com a esperança que Jesus iria ressuscitar. Maria não tinha guardado no coração a palavra que Jesus falou, que ao terceiro dia ressuscitaria. E Maria, então, ela vai ao túmulo de Jesus, porque assim narra o versículo 1 do capítulo 20 de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Olha só, Maria chega próxima ao sepulcro. Ela vê que o sepulcro está aberto. E ela volta correndo para anunciar. E ela então anuncia a Pedro e a João o que ela tinha visto lá no sepulcro. E vai narrando o texto que os dois discípulos, quando ouviram tal notícia, eles correram para chegar até ali no sepulcro. Mas o texto então vai narrando que João correu mais do que Pedro e chegou ali primeiro. E eu estou dizendo que é João, não que o texto fala o nome de João, mas é João. Se você for analisar profundamente, é João e Pedro foram os dois que estavam naquela caminhada ali. E eles então vão também àquele sepulcro. Mas ali naquele sepulcro, vai ver algo que aconteceu. Porque ali não estava Jesus Cristo. Porque ele tinha ressuscitado. E dentro desta fala de ressurreição, Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele deixou duas coisas para trás. Alguém ousa a dizer? Os lençóis e os lenços. Mas Levi, tem mais duas coisas ainda. Eu falei duas, mas tem mais. Mas tem mais duas coisas aí que o Senhor largou para trás. Não consegue pegar? De acordo com o texto que nós vemos, o Senhor, quando ressuscitou, ele largou o túmulo vazio e a porta aberta. O túmulo vazio e a porta aberta. Então é que quando você olha para o texto, você vê que Maria, quando chega, ela vê o quê? A porta aberta. A pedra estava fora. Então ela corre para anunciar aos discípulos. E eles correm e chegam ao sepulcro. E quando chegam, o primeiro que correu mais, chega então e aguarda. O segundo, que é Pedro, ele chega, entra para ver o que tinha acontecido. E ele olha, não encontra o corpo do Senhor, mas os lençóis e o lenço à parte. Isso vai mostrar o quê? Que algo aconteceu ali de extraordinário, porque aquele acontecimento não teria como ser feito por um homem, da maneira em que tinha acontecido. Então vai narrando o texto. Porque vai falar a partir do versículo 5. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou.
Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Versículo 9 e 10. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então os discípulos olham aquele acontecimento, Pedro e João, e eles então creem na ressurreição, porque assim fala o texto, e eles voltam para casa. Só que quando vai entrar no versículo 11 em diante, Maria não volta com eles, mas Maria fica ali no sepulcro chorando, porque assim fala o versículo 11, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Então Maria estava lá de fora, próximo ao sepulcro, chorando. E pelo texto que ele fala, então ela agacha e olha para dentro do sepulcro, para ver o que estava acontecendo lá dentro. E interessante em ver, na narrativa das Escrituras, é que Pedro e João, quando eles entram dentro do sepulcro, eles contemplam os lençóis e o lenço ali. E a pedra onde tinha posto o corpo de Jesus estava vazia. Mas Maria, quando olha para dentro do sepulcro, ela vê algo diferente. Porque fala o versículo 12: e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Aí quando você vai lá para o Velho Testamento, quando o Senhor deu ordem para que Moisés construísse a arca, vocês lembram de 2 querubins que o Senhor deu ordem que se colocasse sobre a arca? Um de frente para o outro? E aqui nós vemos aqui 2 anjos ali onde tinha posto o corpo do Senhor Jesus Cristo. Um à cabeceira e um aos pés. Então tem uma certa ligação com aquilo que o Senhor fez lá no passado. Assim como a respeito dos lençóis no local e dos lenços no outro, também tem um ensinamento profundo aqui, mas nós vamos caminhar porque tem muita coisa aqui que se os irmãos pararem e analisarem profundamente, vão encontrar aqui. Mas Maria, então, ela contempla 2 anjos ali. Só que ela não conhece esses 2 anjos, e ela está ali chorando a falta de Jesus, querendo saber aonde estava o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então Maria, ela não estava alegre por reconhecer ou por lembrar, olha, ele falou que ressuscitaria. Porque diz o texto que ela estava chorando, e os anjos, quando olham para ela e ela ali chorando, eles acham descabiam aquele choro e fala: por que está chorando? Não é assim que vai narrar o texto? Porque diz o versículo 13: e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aí vem o versículo 14: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha só, ela está ali diante de 2 anjos que está dentro do túmulo onde tinha posto o corpo de Jesus. E eles perguntam: mulher, por que está chorando? E ela então fala: porque levaram o corpo do meu Senhor. E ela queria saber onde estava o corpo do Senhor. E o Senhor estava atrás dela. A Bíblia não conta, a Bíblia não fala, mas provavelmente, neste momento em que o Senhor se pôs atrás dela, é bem possível de os anjos ter feito alguma reação diferente quando o Senhor estava atrás de Maria. E dito então, a Bíblia, que ela olha então para trás. Mas há algo aqui que acontece, ela não conhece aquele que estava atrás dela. Aí entra no versículo 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Outra coisa interessante aqui,
Maria, ela não esteve com o Senhor Jesus Cristo? Ela não andava com o Senhor Jesus Cristo? Maria conhecia a voz de Jesus? Por que então que quando o Senhor Jesus fala que mulher, por que choras? Ela não conheceu Jesus? Já pararam para analisar? Ela não tinha crido na ressurreição. Ela não esperava a ressurreição, podemos assim dizer. Então ela acreditava que Jesus estava morto. E pela narrativa da Bíblia, que ela tinha ido bem cedo ao sepulcro e ainda era escuro, então ela não estava vendo por completo aquela pessoa que estava por trás dela. E a tristeza era grande em seu coração. A tristeza estava tomando conta do seu ser, ao ponto de ela não conhecer a voz do Senhor Jesus Cristo. Porque para ela, o Senhor estava morto. Só não sabia onde estava o corpo. Então o Senhor, Jesus pergunta a ela, mulher, por que choras? E ela então pergunta, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Então ela queria o Senhor morto, mas ela não esperava o Senhor ressuscitado. Aí chega no versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Aí muda a cena. Quando o Senhor fala Maria, aí agora ela conhece a voz. Ela fala, é o meu Senhor. Então agora ela se alegra. Aquela tristeza que estava em seu coração vai se dispersando, vai se retirando dela. E ela então começa a contemplar o seu Senhor. Ela começa então agora a entender que o Senhor não estava morto, mas estava ressuscitado dentre os mortos. Aí vai entrar no versículo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes, eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui há uma outra cena interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que não me detenhas, isso não quer dizer que ele estava impedindo Maria de abraçar ele. Mas está quer dizer, Maria, não perca tempo agora, mas vai, Maria, e anuncia rapidamente aos meus irmãos que eu ressuscitei. Maria, corre, seja rápida, fala, meus irmãos, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E outra coisa interessante que nós achamos aqui, é que naquela época, segundo a tradição judaica, o testemunho de uma mulher, ela não tinha valor, não era aceito na sociedade judaica. E o Senhor Jesus, ele ordena uma mulher para testemunhar a sua ressurreição, para falar aos discípulos que ele tinha ressuscitado. Por que ele não manifestou-se a Pedro e João, quando Pedro e João tinham entrado no sepulcro? Mas eles apenas viram os lençóis e o lenço. O comentarista, ele teve um comentário muito interessante, falando que o primeiro pensamento dela, naquele dia, foi o seu Senhor. Foi o primeiro, ela deu as primícias para Deus, para o Senhor. Ela pensou, ao acordar, ela já logo pensou no seu Senhor. Foi o primeiro pensamento dela, foi do Senhor. Então ela teve esse privilégio, né, de ver o Senhor primeiro ressuscitado. Depois de ressuscitar, ela foi a primeira que viu o Senhor ressuscitado. E teve o privilégio de dar esse testemunho para os discípulos, para os apóstolos. Ela teve o privilégio de testemunhar que ela viu primeiramente, foi a primeira, né, privilégio que ela teve. E é interessante a gente ver porque ela tinha a intenção de buscar as coisas do Senhor. Ela corria. Então é que... E a Bíblia fala sobre isso aí. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, serão desmerecidos. E quando o Senhor ainda estava vivo, lá na casa de Marta e Maria, o que o Senhor falou? Marta, Marta, tu andas inquieta? De contrapartida, Maria escolheu a boa parte, porque Maria estava ali aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Então ela tinha prazer de ouvir ao Senhor. E o Senhor agora então honra ela, dando a ela essa oportunidade de dizer aos irmãos, olha, ele ressuscitou.
Então isso é extraordinário. Então o Senhor, ele honra aqueles que honram a Ele. Isso é muito interessante. Então ela recebe essa missão de ir e dizer aos discípulos que o Senhor não estava morto, que o Senhor estava vivo, que eles não tinham achado o corpo de Jesus na sepultura, porque ele tinha cumprido aquilo que ele falou, que ao terceiro dia ressuscitaria. E isso aconteceu. Por quê? Porque a Bíblia conta, e é por isso que lá no início eu falei que a vitória de Jesus não está na cruz, mas sim ali no túmulo vazio. Por quê? Porque ele ressuscitou, saiu dentre os mortos, e diz a Bíblia que ele venceu a morte, ele triunfou e está à direita do Pai. A morte, ela não teve poder sobre ele. E cumpriu também as escrituras lá, que alguns acham que aquilo é falado para Davi, mas não é. Porque Davi mencionou, mas sendo usado pelo Espírito para profetizar a respeito do Senhor Jesus Cristo, que o teu santo não verá a corrupção. Isso quer dizer o quê? Referindo ao corpo do Senhor Jesus Cristo, que não passaria pelo detrimento da morte na terra. Então isso é interessante. O Senhor Jesus Cristo, então, agora ele sai dentre os mortos, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele fica aqui ao espaço de 40 dias para testificar, para mostrar que ele tinha saído dentre os mortos. E ele era vencedor, ele tinha vencido o inferno, ele tinha vencido a morte, e ele tinha vencido a Satanás. E é interessante quando nós avançamos aqui, vamos lá para o versículo 30 e o 31, diz assim: Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele triunfou sobre a morte. Ele foi até a cruz do Calvário e pagou o preço da nossa redenção, porque a Bíblia fala que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Mas ele então desce à sepultura, ele levanta ao terceiro dia e triunfou sobre a morte. E essa é uma esperança para nós, porque a Bíblia garante e fala que o Senhor fala: olha, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque o Senhor, assim como ele passou pela morte e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Estaremos com o Senhor para todo sempre. E a Bíblia garante e fala que nós, se nós passarmos pela morte e descermos à sepultura, ali também não ficaremos. Porque chegará aquele momento em que o Senhor ressuscitará o nosso corpo. E nós então seremos transformados. E a Bíblia então fala também que o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja. E é neste processo em que ele vai levantar aqueles que morreram, mas o seu corpo. E juntamente aqueles que ficarem vivos serão transformados. E encontraremos o Senhor nos ares. E estaremos com o Senhor para todo sempre. Esta é a nossa esperança, irmãos. Em saber que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio e que a porta está aberta. Que porta é essa? É a porta da graça. E é por isso que o Senhor Jesus, ele falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus fala: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então o Senhor, ele fala, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o único meio do qual pode o homem a Deus. Não há outro meio. Então nós louvamos a Deus, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor Deus, ele faz uma obra, e a obra do Senhor, ela é completa. O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor Deus, ele enviou o Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, desprezado, foi perseguido desde o seu nascimento. Lhe deram a cruz. Ali foi desamparado por Deus o Pai. Mas tudo tinha um propósito, tudo tinha um objetivo. Porque se ele não morresse, nós estaríamos perdidos. Mas então ele é tirado da cruz, é posto à sepultura. E agora vem o triunfo. Então, quando nós olhamos para a cruz, na cruz está o pagamento. E no túmulo
está o recibo. Na cruz, Jesus deu sangue para pagar o preço da nossa redenção. Mas ali no túmulo, o Senhor Deus dá o recibo ao Filho, que ele aceitou o sacrifício na cruz, e agora ele levanta o Filho dentre os mortos, para que aquele acontecimento viesse ser por completo e que a salvação estivesse de fato concluída para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Amém.